Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra comigo as Escrituras Sagradas em Provérbios, capítulo 30, versículo de número 26. Os arganazes são um povo débil, contudo fazem a sua casa na rocha. Os arganazes. A igreja que sobrevive porque aprendeu onde habitar. Agora, ouça o que eu vou dizer-lhes. Existe uma tradução que não fala arganazes ou arganais. Arganase, o plural. Diz coelho. Qual é a diferença? Veja só. A diferença ocorre porque tradutores antigos, ouçam-me para você saber isso aí quando você estiver com essas duas traduções, não tinham certeza de qual animal o termo hebraico designava. Mas quando você lê o hebraico, ele diz os shafanim. Shafanim é o plural de shafan. Shafan não significa coelho. É o nome de um pequeno mamífero conhecido hoje como irax ou arganais das rochas. Esse animal vive entre as fendas de rochas, exatamente como descreve o Provérbio 30, 26. Agora, por que algumas Bíblias traduzem coelho? Porque durante muitos séculos os tradutores europeus não conheciam bem o arganais, já que ele não existe na Europa. Então, ao encontrar a palavra chafã, escolheram o animal mais parecido que conheciam, que era o quê? O coelho. Portanto, dentro do ponto do hebraico e da zoologia bíblica, ouça isso, arganais é mais fiel ao texto original. Por quê? Vive nas rochas, abriga-se em fendas, exatamente como o versículo afirma. O coelho, por sua vez, cava tocas no solo e não é conhecido por fazer sua morada em penhascos rochosos. Então, quando você lê Levítico 11:5, Deuteronômio 14:7, na lista dos animais considerados impuros, você vai encontrar lá Ve'et Ra-Shafã. E os arganazes, não fala de coelho. Tem tradução que diz coelho, mas o correto é arganais. No singular, shefan. No plural, shefani. Ok? Só dando aqui para você ter essa noção, se você tiver essas duas traduções, uma que fala coelho e outra que fala arganais. Agu, filho de Jaqué, inspirado pelo Espírito Santo, apresenta 4 pequenos seres que, apesar de sua aparente insignificância, carregam uma sabedoria extraordinária. Os arganazes não são animais fortes, são pequenos mamíferos das regiões rochosas da Palestina, semelhantes ao irax ou irax. Não possuem velocidade para fugir, nem garras para lutar, nem dentes para dominar seus inimigos. Sua única estratégia é habitar na rocha. Então, a sabedoria de Provérbios não elogia sua força, mas sua localização. A igreja moderna vive uma crise semelhante. Busca força sem fundamento, influência sem identidade, crescimento sem rocha. Deus, porém, continua ensinando que a segurança nunca esteve na capacidade da igreja, mas no lugar onde ela decide permanecer. Coríntios 10:4, obviamente Cristo é a rocha. Sobrevivência espiritual nunca dependeu do tamanho da igreja, mas da profundidade de sua comunhão com Cristo. Esse termo chafã aparece diversas vezes no Antigo Testamento. Ele vive entre as fendas profundas das montanhas. Quando o predador aparece, não enfrenta, ouça isso, o inimigo.
corre imediatamente para dentro da rocha. A rocha faz aquilo que sua força jamais conseguiria fazer. Assim também, Cristo não apenas nos salva, ele se torna nossa fortaleza permanente. A alma que está segura não porque é forte, mas porque está escondida em Cristo, já dizia Agostinho. Ensinava que o cristão vence o mundo não porque possui grande poder, mas porque permanece unido àquele que venceu o mundo. Os pais da igreja viam na rocha uma figura evidente de Cristo, que é o refúgio dos santos. Vou te dar aqui alguns pontos que eu julgo que são importantes para nós nessa reflexão. Primeiro, Deus nunca escolheu impressionar o mundo com a força da igreja, mas com a dependência da rocha. O arganaz nunca esquece sua fragilidade. Meu querido, nunca esqueça que você é pó. Nunca esqueça que você é como a erva do campo. Nunca esqueça que sua natureza é barro. Você não pode esquecer isso. O arganaz nunca esquece sua fragilidade. Seu senso de fraqueza o mantém perto da segurança. Hoje muitos ministérios fracassam justamente quando começam a acreditar em sua própria estrutura. Quanto maior a autoconfiança, menor a dependência da graça. Paulo compreendeu esse princípio: quando sou fraco, então sou forte. A maior força espiritual nasce da consciência da própria incapacidade. Segundo, você está me ouvindo? O segredo da sobrevivência espiritual não está na velocidade, mas na proximidade da rocha. O arganaz vive perto da rocha. Ele nunca constrói longe dela. Muitos cristãos visitam Cristo aos domingos. O arganaz mora na rocha. Existe enorme diferença entre visitar Cristo e permanecer nele. Jesus disse lá em João: permaneceis em mim. A permanência produz estabilidade, segurança, firmeza. A visita produz emoção passageira. Terceiro, a rocha transforma aquilo que é naturalmente vulnerável em algo espiritualmente inatingível. Fora da rocha, o arganaz é presa fácil. Dentro da rocha, até animais muito maiores fracassam. É exatamente isso que acontece com o cristão. O diabo não teme nossa inteligência, não teme nossa experiência, não teme nossa eloquência, não teme nossa teologia. Teme encontrar um homem escondido em Cristo. Quem vive na rocha participa da segurança da própria rocha. Quarta lição: a sabedoria do arganaz consiste em conhecer seus limites antes que o perigo apareça. Ele não corre para a rocha quando já foi capturado. Ele vive nela diariamente. A igreja moderna costuma buscar Deus somente durante as crises, as tempestades, os vendavais. Os arganazes ensinam a espiritualidade preventiva, meu amigo. Quem permanece em Deus antes da batalha já entra protegido nela. A intimidade construída em dias tranquilos sustenta a fé nos dias dificílimos. E quinto e último ponto que nós temos aqui: o pequeno que habita na rocha permanece quando os gigantes desaparecem. Esta talvez seja a maior lição do texto. Impérios desapareceram, reinos caíram, civilizações passaram, mas o pequeno arganaz continua vivendo entre as pedras. Assim também acontece com a igreja. Não será o poder político, não será a influência cultural, não será o dinheiro. A igreja permanecerá porque Cristo permanece. Quem está escondido na rocha atravessa gerações sem perder sua identidade. Jesus disse: vem o rio, bate os ventos, vem a chuva. Mas quem está firmado na rocha permanece. Os arganazes pregam um sermão, ouça isso: silencioso a igreja vigente, a igreja moderna. Eles não possuem força para impressionar, não possuem armas para lutar, não possuem velocidade para escapar, mas possuem algo infinitamente superior. Sabem onde morar. A pergunta não é quão forte é a igreja. A pergunta é: ela ainda habita na rocha? Porque uma igreja pequena na rocha é mais segura do que uma multidão edificada sobre a areia. Eu quero terminar com essa declaração de Agostinho, a águia dos doutores. A verdadeira segurança do povo de Deus não está em si mesmo, mas naquele que é a rocha eterna.
A fraqueza humana, quando escondida em Cristo, torna-se inexpugnável diante dos ataques do inimigo. E você, meu amigo, está habitando na rocha? Que Deus em Cristo te abençoe.